Dimensional Sovereign capítulo 172 e 173. Mostrando-lhes o desespero. A razão pela qual Luca ordenou que Spyros fizesse um grande furdunço na área sul foi atrair os deuses supremos ali. Seria tedioso ter que ir encontrá-los diretamente. Felizmente, todos vieram. Shilenda. Luca invocou Shilenda do mundo selado. Uma deusa demoníaca maior. Com o cabelo da cor de rubis e a pele branca. Seus olhos vermelhos eram assustadores e implacáveis. No entanto, ela foi extremamente educada em relação a Luca. Senhor, você me chamou. Mostre aos deuses supremos a sua ira. Os olhos de Shilenda se arregalaram quando Luca apontou para os 4 deuses supremos. Era natural que ela desejasse vingança sobre aqueles que a jogaram no abismo há tanto tempo. Como quiser. Ela não parecia excessivamente irritada. Muito menos animada como os Spyros. Mesmo que ela estivesse de bom humor. Sua expressão não mostrava isso. Em vez disso, ela parecia alguém que estava ficando mais irritado. Ela usou isso para atrair Luca, mas para os outros foi um desastre. Há quanto tempo? Quando Shilenda se aproximou deles com um sorriso gentil, as expressões dos deuses supremos endureceram. Deusa demoníaca maior Shilenda. Inacreditável. Você ainda está viva. Os deuses supremos se lembravam de quando a jogaram no abismo. Uma existência ainda mais horrível do que Spyros. Naquela época, tudo o que puderam fazer foi selar seu poder. No entanto, Shilenda apareceu novamente depois de tantos anos. E uma força ainda mais aterrorizante era emanada dela. Shilenda zombou de suas expressões surpresas. Claro que estou viva. Eu estou muito bem. Aliás, suas mãos fizeram cortes no ar e os deuses supremos cambalearam com gritos. Os pulsos de Notus foram cortados. As pernas de Liviana também. Enquanto que Ceres teve seu pescoço cortado. Dianas, por sua vez, teve seu coração esmagado. Claro. Eles tinham uma forte resiliência. Algo único dos deuses supremos. No entanto, Shilenda apenas separou seus corpos novamente uma vez que retornaram ao seu estado original. Os outros deuses celestiais e os anjos assistiram a esta cena com expressões tensas. Ugh! O que é isso? Ah! Como pode haver um poder tão terrível? Eles queriam ajudar de alguma maneira. Mas uma barreira desconhecida os bloqueava. Além disso, agora não era hora de se preocupar com os deuses supremos. Enquanto os chefes estavam sendo atacados por Shilenda, Spyros estava correndo até os lacaios com milhares de armas. As armas de Spyros voaram e encontraram os anjos. Houve um tremendo impacto no momento em que colidiu com eles. As armas estavam imbuídas com o poder da destruição. E por isso era impossível para os anjos bloqueá-las. Aal! Aak! Os gritos preenchiam todos os lugares. Havia a dor de todos aqueles corpos sendo esmagados antes de se transformarem em pó e serem espalhados. As lágrimas escorriam pelos rostos dos deuses supremos enquanto contemplavam os anjos e os deuses celestiais indefesos. Como poderia acontecer uma coisa tão terrível no mundo celestial? O desastre já havia chegado ao mundo celestial nesse dia. Ao contrário de quem foi morto e selado em outro lugar. Os deuses supremos continuaram revivendo. Apesar de serem mortos mais de uma dúzia de vezes.
Isso significava que Shilenda estava intencionalmente mantendo os deuses supremos livres. Na verdade, estritamente falando, foi uma ordem de Lucan para Shilenda. Em vez disso, os deuses supremos sentiram desespero enquanto observavam Luca. Porém, seu medo de Luca era como uma miragem distante, estando focado em Shilenda ao invés disso, que estava causando neles uma dor tão tremenda. Como governantes do mundo celestial, os chefes transcenderam a dor há muito tempo. No entanto, a dor que Shilenda causava era tão tremenda que não podiam deixar de gritar. Aal! Aak! Pare! Ug! Eu prefiro morrer! Os deuses supremos urravam de dor. Porque Shilenda primeiro despejou o poder da destruição em seus corpos, fazendo com que eles sentissem uma dor imensa. Neste momento, uma situação semelhante ao que aconteceu no abismo estava ocorrendo com os deuses supremos. Dor. Dor. Muita dor. Estavam caindo em um poço infinito de desespero. Luca olhou para eles com uma expressão indiferente. Shilenda virou-se para perguntar se deveria continuar e Luca assentiu. Ainda está longe de ser suficiente. Então continue. Sim. Senhor. Shilenda ficou excitada. Enquanto os gritos dos deuses supremos continuavam, Spiros varreu todos os anjos e deuses celestiais na região sul. Luca observou-os sem expressão. Mas sua mente não estava tão vazia. Se eles tivessem aceito minha oferta, isso não teria acontecido. Não me culpem, já que foram vocês que causaram a minha ira. Em vez disso, os deuses supremos decidiram que Vamon era maligna e jogaram Luca no abismo. Como se ele fosse um deus demoníaco maior. Se Luca não tivesse sua vontade desesperada de sobreviver e uma sorte daquelas, ele já teria sido destruído. Ou talvez pior. Ele poderia estar na terrível posição de viver como escravo de Spiros ou Shilenda. Luca usou tudo o que tinha e sobreviveu. Ele enfiou uma espada no coração do desespero. E agora estava no controle daquele sentimento. Para aqueles que acharam que caíram no desespero, ele faria com que sentissem o verdadeiro desespero. Eles sentiriam a falta de esperança. O desespero de ser punido por suas decisões. Eles sentiriam o que era um castigo pesado. Quando Luca estava observando os deuses supremos serem punidos, Shauniel acordou em suas asas e soltou um som horrorizado. Aal! Shauniel entristeceu quando viu a região sul sendo transformada em um inferno. As lágrimas caíram enquanto ela olhava para Luca. Luca! Tenha piedade. Por favor. Perdoe o mundo celestial. Ela se ajoelhou na frente de Luca e implorou. Luca balançou a cabeça e a ergueu do chão. Então, ele sorriu gentilmente e disse: Shauniel, não há necessidade de você ficar de joelhos, já que você não fez nada de errado. Em vez disso, eu deveria estar recompensando você. Me diga o que você deseja, e eu vou realizá-lo, se for possível. Shauniel foi a única que tentou defender Lucan quando os deuses supremos decidiram por unanimidade jogá-lo no abismo. Como resultado, ela também sofreu no inferno. Mas ela nunca cedeu. Portanto, ele pretendia salvar Shauniel mesmo se tivesse que matar todos os outros deuses celestiais. Ainda assim, ele ouviria o que ela quisesse.
Shauniel percebeu o que Lucan queria dizer e implorou. Eu quero apenas uma coisa. Por favor. Perdoe-os. Eu não posso fazer isso. Lucan riu friamente. Era algo que ele não podia aceitar neste momento. Não. Ele não queria aceitar. A recompensa deveria ser apenas para Shauniel. Ela fez um sacrifício drástico. Então por que eles deveriam ser recompensados? Essas pessoas mereciam sofrer pelo que fizeram a inocente Shauniel. Seria absurdo recompensá-los. Lucan continuou. Eu acho que eles não são qualificados para serem os deuses supremos. Portanto, vou jogá-los no abismo por um tempo. Jogá-los no abismo. Shauniel ficou aterrorizada. Os deuses supremos tremeram quando ouviram a voz de Luca de longe. Ele concordou com a cabeça. Vou mostrar-lhes o que o abismo realmente é. E eles sentirão um verdadeiro desespero. Você não pode perdoá-los se eles forem selados e se arrependerem? Perguntou Shauniel. Ansiosa. Eu acho que eles o julgaram mal. Essas pessoas vão se sentir arrependidas por terem compreendido você e Avamon de forma errônea. Então, se desvencilhe de sua raiva. Lucan balançou a cabeça. Não foi apenas um erro no julgamento, mas um resultado de sua arrogância. Uma arrogância que define tudo o que não foi dado por eles como sendo maligno. Enquanto houver tal arrogância, eles não mudarão e repetirão os mesmos erros. Claro. Não vou deixar que eles continuem repetindo estes erros. Lucan foi inflexível. Ele deu um tapinha nos ombros de Shauniel para encorajá-la e disse: Eu não acho que precisamos de 4 áreas celestiais. Eu unirei o mundo celestial e ele será governado por Shauniel. Shauniel ficou chocada com essas palavras inesperadas. Lucan estava dizendo que ele iria transformá-la na governante do mundo celestial. Não era uma mentira. Ele tinha poder suficiente para que isso acontecesse. Ele praticamente conquistou o mundo celestial. Shauniel ficou em silêncio por um momento antes de dizer com cuidado: É possível fazê-lo de forma forçada. Com sua força. No entanto, o mundo celestial perderá sua visão. Eu realmente agradeço pela oferta. Mas não posso aceitar. Lucan franziu a testa levemente. Você quer que o mundo celestial fique como está agora? O mundo celestial vai mudar. A lição de hoje nunca será esquecida. Vamos ver. Como você pode garantir isso? Eu vou garantir isso. Shauniel declarou com olhos espirituosos. Se eles te decepcionarem novamente, eu seguirei suas palavras. No entanto, eu quero que você apenas assista a princípio. Até então, não serei uma deusa celestial, mas sua deusa de Vamon. Você se tornará minha. Não importa se você me tratar como sua serva. Eu vou fazer qualquer coisa que você quiser. Lucan estava internamente confuso com as palavras de Shauniel. Claro. Ele não tinha a intenção de tratá-la como uma serva. Embora ela pudesse ser chamada de serva devido à derrota dos deuses supremos por Lucan. Shauniel sempre o ajudou. Como ele poderia tratá-la assim? Portanto, ele queria enviar os deuses supremos ao abismo e transformá-la na governante do mundo celestial. No entanto, ele sentiu um pouco de amargura quando ela disse que preferiria se tornar sua serva. Por outro lado, uma nova ganância foi provocada em Lucan. Ela não seria uma deusa celestial.
mais uma deusa de Vamon. Exatamente assim. Seria bom se Shauniel fosse a deusa de Luca, em vez de uma do mundo celestial. Entre os membros da família de Luca, havia muitos deuses doentios, mas não muitos que eram bons. Havia regentes espirituais e uma rainha Nagã, mas não deusas boas. Ele estava se envolvendo com deuses demoníacos. Havia até um deus demoníaco superior. Portanto, ter um ser celestial, que era a encarnação do bem, os equilibraria. Além disso, era uma beldade maior. Shauniel. Então seu coração se acalentaria só de olhar para ela. Havia também algo persuasivo nas palavras de Shauniel. Se o mundo celestial cometesse um erro semelhante, ele poderia colocar ela no lugar deles. E, claro, não havia necessidade de se apressar. Quando Lucan ficou em silêncio, Shilenda e Spiros pararam seu massacre. Eles esperaram silenciosamente até Lucan decidir. E os deuses supremos também o observavam. Eles já perceberam que a resistência não tinha sentido. E sabiam que o destino do mundo celestial seria decidido pelas próximas palavras de Luca. Era uma situação miserável. Mas eles tinham que aceitar a realidade. Em particular, o Deus Supremo do Norte sentia o peso da responsabilidade. Eu não disse nada, embora devesse ter dito. É claro que sua raiva foi causada por nossas ações, que fizemos apesar de eu saber que era errado fazê-lo. Dianas usou o pretexto de impedir a divisão do mundo celestial como motivo de suas ações. No entanto, agora que ela olhou para o passado, realmente não gostava que um mundo novo, que estava fora do controle do mundo celestial, tivesse aparecido. Era verdade que os deuses demoníacos estavam tentando obter Vamon. Mas Luca era o guardião de Vamon. E ele estava agindo contra os deuses demoníacos. Portanto, Dianas quebrou o silêncio primeiro e falou. Eu, Dianas, em nome da região norte, assumo a responsabilidade por tudo isso. Dê ao mundo celestial outra chance. Nós nunca interferiremos com Vamon e seu funcionamento. Além disso, o mundo celestial ficará feliz em cooperar, se for necessário. As palavras que Lucan queria ouvir antes de entrar no abismo agora estavam vindo da boca de Dianas. Lucan olhou de relance para ela. Se eu tivesse agido antes, eu poderia ter evitado que o mundo celestial ficasse assim. Não sei por que não falei. Mas agora sinto a amargura daquele silêncio. Dianas inclinou a cabeça humildemente e não disse mais nada. Desta vez, foi Notus do Sul quem falou. Lucan, fui eu quem instigou a ideia de que você era doentio. Agora, eu sei que isso veio da minha falta de conhecimento sobre você, bem como da minha arrogância. Portanto, estou determinado a receber qualquer punição. Mas limite sua raiva apenas a mim. Gostaria de pedir piedade aos outros. Notus tinha uma expressão muito autodepreciativa em seu rosto. Porque achava que o mundo celestial havia ficado assim devido a ele. Liviana e Ceres também falaram. Eu vou apoiá-lo se você nos jogar no abismo e nomear Shauniel como a responsável. Eu percebo e assumo a responsabilidade pela situação atual. Eu também vou. Então, descarregue toda a sua ira sobre nós e poupe os outros anjos e deuses celestiais.
Eles são obrigados a seguir nossas ordens. A expressão de Luca se relaxou visivelmente. Para ser honesto, Luca não pretendia jogá-los no abismo agora que os deuses supremos haviam acabado assim. Esta era a diferença entre os deuses demoníacos e os deuses celestiais. Os deuses celestiais poderiam refletir sozinhos. Eles reconheceram seus erros e estavam até mesmo dispostos a aceitar a punição por eles. Por outro lado, os deuses demoníacos simplesmente obedeciam por medo. Então, era mais fácil lidar com os deuses demoníacos, que eram dignos de ser seus servos. Lucan ficou em silêncio por um momento. Eu vou lhes dar uma última chance. Por causa de Shauniel. Claro. Haverá algumas condições. O rosto de Shauniel recuperou um pouco de sua cor. Ah! Mesmo. Os deuses supremos também tinham expressões conturbadas em seus rostos. Eles estavam realmente pensando que Luca iria jogá-los no abismo. Assim, queriam pelo menos salvar os anjos. Eles não esperavam que Luca lhes oferecesse uma nova oportunidade. Eles não podiam deixar de se surpreender com as palavras inesperadas que emergiram da boca de Luca. Isso é verdade. Você realmente vai nos dar outra chance? Luca assentiu. Contanto que vocês retornem os membros da minha família e vão ao seu estado anterior. Além disso, deverá ser o mesmo para a Terra na realidade também. Nós faremos isso. Dianas aceitou instantaneamente. Não só ele, mas os outros 3 deuses supremos assentiram com a cabeça, como se estivessem de acordo. Lucan tinha uma expressão satisfeita devido à sua atitude cooperativa. E continuou com suas condições. Eu acredito que não haverá queixa se Shauniel se tornar uma deusa de Vamon em vez de uma do mundo celestial. Certamente. Respeitaremos a vontade de Shauniel. O mundo celestial poderia causar problemas mais tarde. Mas, por enquanto, parecia agradável com relação a ele. Lucan continuou. Ela é a única deusa de Vamon. Embora seja uma deusa, não haverá anjos ou deuses celestiais para ajudá-la. Dianas concordou antes até de Lucan terminar suas palavras. Enviaremos 4 deuses celestiais, 10 anjos avançados e 100 outros anjos para defender Shauniel, que será permanentemente a deusa de Vamon. A expressão de Lucan se iluminou. Eu acho que isso é razoável. Como resultado, 4 deuses celestiais, 10 anjos avançados e 100 anjos agora pertenciam a Shauniel e Luca. Ele se virou para o portal no sul e apontou para Luminal. Um anjo superior que estava olhando com uma expressão devastada. Eu quero que ele seja um dos anjos avançados. Dianas aceitou isso como se já esperasse. Nós faremos isso. Luminal enviou a Luca uma expressão confusa. Ele nunca imaginou que Luca o levaria como um anjo superior de Vamon. Na verdade, Luminal estava em perigo. Ele abriu o portal para a destruição da região sul por causa dos esforços de Luca. Como poderia lavar o pecado de vender o mundo celestial devido ao medo de um grande deus demoníaco? Assim, ele pensou que seria punido pelo que fez hoje assim que o mundo celestial se estabilizasse. Suas ações seriam um pecado do qual seria difícil de se redimir. Mesmo que ele se arrependesse no inferno por centenas de anos. Ele ficou sozinho, imerso no desespero. Foi um tipo de consideração que fez Lucan decidir trazê-lo para Vamon. Lucan sabia que Luminal seria punido se ficasse no mundo celestial. De qualquer forma,
Ele ficará preso no inferno se ficar aqui. É melhor levá-lo. Poderia ter sido prejudicial para o mundo celestial. Mas Luminal ajudou Luca. Ele sorriu imediatamente e disse: Luminal, venha a Valmont e ajude Shauniel. Isso é tudo que você tem que fazer. Como quiser. Luminal estava triste por deixar o mundo celestial, mas ansioso por se tornar um anjo superior de Valmont. Então, Dianas perguntou a Lucan suavemente: Você tem outros requisitos? Isso já basta. Não interfiram em Valmont no futuro. E eu não irei ao mundo celestial. Que tal se fizermos assim? Poderíamos criar uma embaixada do mundo celestial em Valmont. E uma de Valmont no mundo celestial. Assim, não haverá mal-entendidos porque podemos nos comunicar. Eles tinham o desejo de manter uma relação amigável entre o mundo celestial e Valmont para que não se tornassem inimigos novamente. Essa é uma boa ideia. Luca aceitou prontamente. Se houvesse necessidade de cooperar com o mundo celestial, ele poderia conversar com a embaixada celestial para resolvê-lo. Claro. Luca não precisava se preocupar com tal incômodo, já que ele poderia simplesmente voar para este lugar e conversar com os deuses supremos. No entanto, seria problemático vir aqui se houvesse muitas coisas que exigiam a cooperação do mundo celestial. Ele deixaria Keiron e os outros cuidarem disso. A embaixada celestial era necessária para tornar seu trabalho mais fácil. Luca estava pensando em seu povo agora. Eu não estou vivendo sozinho neste mundo. Eu poderei viver confortavelmente, mesmo que não tenha nada. Mas meu povo é diferente. Luca ficaria feliz contanto que seu povo estivesse confortável. Asterisco Suzuzu asterisco asterisco Suzuzu asterisco. Uma vez finalizadas as negociações, Luca libertou todos os anjos e deuses celestiais do mundo selado. Ao mesmo tempo, os grandes deuses demoníacos dos quais os deuses tinham tido tanto medo, Spiros e Chilenda, desapareceram, enviados de volta ao mundo selado. Shauniel sorriu e disse: A paz voltou ao mundo celestial. É tudo graças ao Senhor. Ela chamou Luca de Senhor, com S maiúsculo. E ele acenou para ela. A paz chegou ao mundo celestial devido a Shauniel. Você passou por muita coisa. Então basta ir nas minhas asas e descansar. Então, eu irei. Shauniel cambaleou uma vez que relaxou. Ela ainda não havia se recuperado completamente. Então, ela se dirigiu imediatamente para os braços de Lucan e entrou nas suas asas. Foi nesse momento que um portal foi criado na área oeste e um anjo coberto de sangue exclamou apressadamente: Alerta urgente! A área ocidental agora está sendo atacada por deuses demoníacos. O quê? Deuses demoníacos. Os deuses supremos, incluindo Dianas, tinham expressões assustadas em seus rostos. Arfando, o anjo respondeu: A deusa da destruição, Carosia, e seus servos. Dianas respondeu com raiva. Ela deve ter atacado sabendo que havia outra guerra no mundo celestial. Desta vez, foi Notus quem comandou. Nós temos que concentrar todas as nossas forças na luta contra Carosia. Temos de ir. Os deuses supremos estavam tensos. Lucan disse com uma risada: Eu vou cuidar de Carosia. Então não se preocupem.
Eu iria lidar com ela em um futuro próximo. Então é ainda melhor assim. Ele imediatamente passou pelo portal. Dimensional Sovereign capítulo 174 e 175. Um verdadeiro lugar de descanso. As expressões dos deuses supremos mudaram no momento em que Lucan desapareceu. Isso mesmo. Esta situação não era nada que requeresse preocupação. Que ameaça os deuses demoníacos de Carosia representavam diante de Lucan? Que tinha Spiros e Chilenda. No entanto, eles não sabiam que Lucan não tinha apenas Spiros e Chilenda, mas inclusive seres ainda mais aterrorizantes, como Darik, Thanatos e Cadia. Além disso, eles seriam eliminados instantaneamente se chegassem a saber que Cadia era uma deusa demoníaca superior. Por outro lado, Luca apareceu no céu acima da área ocidental. Devido ao fato de que todos os anjos celestiais poderosos se moveram para o sul, aquela área estava quase sem defesa. Os poucos anjos e deuses celestiais foram pressionados unilateralmente pelos deuses demoníacos. Mundo celestial. Nenhum de vocês sabia que esse dia viria. Hoje, a área ocidental desaparecerá do mundo celestial. Cucucuc. Eu me pergunto como será a cara desses deuses quando verem isso. Carosia olhou para baixo com um grande sorriso. Pegue tantos anjos quanto possível. Quanto mais prisioneiros tivermos, melhor. Sim. Carosia. Assim que ela deu a ordem, os deuses demoníacos começaram a arrebatar os anjos. Foi nesse momento que Luca apareceu. TSK. Isso está uma bagunça. Preciso fazer uma limpeza. Havia muitos deuses e reis demoníacos transformando a região ocidental em ruínas. Então poderia levar algum tempo para resolver tudo. Claro. Ele tinha servos para fazer coisas tão inconvenientes em seu lugar. Thanatos. Sim. Senhor. Um corpo que parecia ter um jogo de cores de apenas preto e branco apareceu. Ela era a maior beldade do sistema dimensional além de Cadia. Mas aqueles que a viram sentiram uma sensação de medo irresistível. Thanatos era uma deusa demoníaca maior que matava tudo na frente de seus olhos. No entanto, Thanatos estava olhando Lucan com uma expressão afetuosa, porém ao mesmo tempo amarga. Ela se aproximou ansiosamente de Lucan enquanto ignorava a atenção dos outros. Você me chamou? Sim. Vá até essas pessoas lá e mostre-lhes a amargura da derrota. Lucan apontou para o grupo de Carosia que estava correndo por toda a área ocidental. Thanatos assentiu. Como ordenar? Eles seriam vítimas para seu abate. Então a empolgação já estava aparecendo em sua expressão. Claro. Em seus olhos. Ainda havia desejo por Luca. Ele, por sua vez, achou que seus olhos eram patéticos demais. Então ele deveria abraçá-la de vez em quando. No entanto, era algo para se fazer no futuro. Agora, era imperativo limpar o grupo de Carosia. Thanatos sorriu quando recebeu uma certa confirmação dos olhos de Luca. Ele sentiu que a área ocidental tinha se iluminado com o sorriso maravilhoso dela. Claro. Esse sorriso só podia ser visto por Luca. Thanatos voltou a sua cara distintamente inexpressiva e se aproximou de Carosia. Carosia sentiu que algo incomum se aproximava e olhou para cima. Seus olhos se arregalaram quando encontraram Thanatos. Se é certamente. Não pode ser ela.
Embora Carosia fosse chamada de deusa da destruição e fosse reverenciada como a líder dos deuses demoníacos, havia um ser lendário que ela nunca ousou enfrentar. Horror preencheu seus olhos. Mas ela não conseguia falar. Era uma antiga lenda, que ocorreu há tempo suficiente para estar esquecida agora. No entanto, Carosia a reconheceu imediatamente. Havia uma deusa demoníaca maior à sua frente. E ela era Thanatos, a deusa maior da carnificina. Thanatos. Ela congelou onde estava no momento em que a notou. Os deuses demoníacos maiores, como os Piros, Shilenda, Darik e Thanatos, eram incomparavelmente fortes para Carosia. Então sua resposta era simplesmente natural. Isso não foi tudo. Os movimentos dos deuses demoníacos e dos reis demoníacos que atravessavam a área ocidental de repente pararam. Eles descobriram a existência da morte encarnada e perderam toda a vontade de lutar. Eles se curvaram imediatamente, independentemente de estarem no chão, no ar ou na água. Todos se ajoelharam. O local inteiro ficou em silêncio. Os poucos anjos e deuses celestiais que não haviam se tornado prisioneiros estavam se perguntando o que aconteceu. Lucan chamou Thanatos por esse motivo. Este é o tamanho da diferença nas habilidades. Era natural que os deuses demoníacos se assustassem quando os Piros aparecesse. Para não mencionar Thanatos. Ela, por sua vez, tinha uma expressão de incredulidade em seu rosto ao não enfrentar resistência alguma. De qualquer forma, a missão estava completa. Ela caminhou até Lucan e disse: "Como você pode ver, minhas mãos ainda estão livres e bem descansadas. Senhor." "Ah. Sim. Bom trabalho." Carosia não fez nada além de olhar para Thanatos. Ainda assim, o resultado foi que todos os deuses demoníacos se renderam. Thanatos se iluminou visivelmente com o elogio de Luca. Ele acariciou sua cabeça pensando que ela era fofa. "Deixe apenas Carosia. E leve os outros. Certifique-se de educá-los mentalmente." "Sim. Senhor." "Não se preocupe." A expressão de Thanatos tornou-se mais reluzente quando sua cabeça foi acariciada. Os deuses demoníacos ficaram atônitos ao ver essa expressão. Foi porque eles não esperavam que Thanatos, a deusa da carnificina, fizesse uma expressão tão encantadora. Thanatos era uma presença que causava medo. Em particular, Carosia ficou particularmente chocada. "Isso é impossível. Tão ridículo." Ela sabia muito bem que as habilidades de Luca eram incomuns. Afinal, ela ficou tentada a se tornar escrava de Lucan quando tentou seduzi-lo. Mesmo agora, seu corpo tremia devido ao efeito que Lucan tinha sobre ela. No entanto, se ela cedesse a esse desejo, ela se tornaria a eterna escrava de Luca. Era impossível para um deus demoníaco ser um escravo de outra pessoa. Porém, ele não era o mestre de Thanatos. Carosia estava tentada novamente a se tornar sua escrava. "O que estou pensando agora?" Carosia mordeu os lábios e controlou seu desejo perigoso. Enquanto isso, Thanatos arrastou todos os outros reis e deuses demoníacos para dentro do mundo selado. Na área ocidental, apenas Luca e Carosia permaneceram. Ela andou para trás, como se quisesse evitar o que estava por vir, já que ainda tinha o pensamento de se tornar a escrava de Luca.
Nesse caso, a fuga era a única resposta. Então, Luca acenou com o dedo e a repreendeu. Venha aqui. Você deveria morrer uma vez na minha frente. Por quê? Independentemente de sua vontade. Carozia se moveu em direção a Luca. Ac! A espada de Lucan perfurou o coração de Carozia. Ela olhou para Lucan com os olhos perplexos enquanto a dor brotava em seu corpo. Por quê? Lucan olhou para ela com frieza. Você ousou seduzir e matar meu professor. De sombreado. Você tem muitos outros pecados. Mas isso me faz querer matar você. Ah! De sombreado. Luca esfaqueou seu peito mais uma vez. Carozia gemeu quando morreu. Dentro de um curto período de tempo. Ela reviveu e disse a Lucan com uma voz safada. Oh! Isso é muito excitante. Mas... Por favor. O que? Por favor. Me mate só mais uma vez. Como quiser. O peito de Carozia foi perfurado novamente e seu pescoço foi cortado por Luca. Unga! Carozia mais uma vez se dissolveu com outro gemido estranho. O que diabos é isso? Luca não matou os grandes deuses demoníacos apenas uma ou duas vezes. Os deuses demoníacos maiores que se tornaram seus escravos morreram pelo menos centenas de vezes. Portanto, ele usou uma mão muito firme contra Carozia desde o início. No entanto, esta foi a primeira vez que alguém pareceu tão estranho ao morrer. Senhor! Outra morte! Estou pronta para morrer. Ela repetiu essas palavras assim que voltou à vida. Lucan percebeu que os gostos de Carozia eram muito peculiares. Louca de pedra. Lucan ficou estupefato. Ele sabia que a maioria dos deuses demoníacos maiores não eram normais. Mas Carozia era o oposto de Chilenda. Quanto mais ele observava, mais orientada para o sadomasoquismo ela lhe parecia. As pessoas normais tinham níveis variados de dor que poderiam suportar. Mas Carozia não tinha tais limitações. Ela tinha capacidade de voltar à vida depois de morrer. Sua excitação tornou-se mais óbvia quanto mais Luca a matou. Ela podia ser uma deusa demoníaca que amava ir para o inferno. Neste momento, Carozia olhou para Luca e disse: no final, acabou assim. Senhor, eu me tornarei sua escrava se você me matar. Luca riu e perguntou: você quer que eu a mande para o inferno? Já que você gosta de sofrer. Não. Acho que você ficaria muito animada se eu lhe entregasse a Chilenda ou Thanatos. Chilenda gostava de causar dor. E Thanatos gostava de matar. Então elas seriam perfeitas para Carozia. No entanto, Carozia suspirou e negou com a cabeça. Ah! Você me entendeu mal. Eles são apenas seres assustadores. Eles não cativaram meu coração. Você é o único que conseguiu fazer isso. Isso significava que ela queria apenas que Luca a matasse. Ao ouvir isso, ele ficou impressionado. Lucan queria usar sua espada por algum motivo. Mas simultaneamente ele também não queria. Ok. Então entre no mundo selado. Sim. Senhor. Me chame a qualquer momento. Carozia desapareceu com uma expressão triste. De alguma forma, Lucan sentiu-se desconfortável.
Por que todos os deuses demoníacos eram tão estranhos? Ele eventualmente iria ficar doido se ficasse pensando nos deuses demoníacos maiores. Em todo caso, esse problema está resolvido. Antes que os deuses demoníacos entrassem no selo de Luca, libertaram todos os anjos que tinham capturado. Enquanto isso, os deuses supremos ficaram impressionados ao ver que a situação já estava resolvida. Você já terminou. Eles não tiveram escolha a não ser ficar surpresos. Na verdade, o tempo necessário para convocar Thanatos e para os deuses demoníacos entrarem no selo foi de menos de 1 minuto. Por outro lado, Luca demorou bem mais em sua diversão com Carosia. Luca, em nome do mundo celestial, quero agradecer sinceramente por proteger a área ocidental. Mais uma vez confirmamos que o guardião de Vamon é inimigo dos deuses demoníacos. Os 4 deuses supremos agradeceram educadamente Luca. Luca sorriu. Se os deuses demoníacos incomodarem vocês novamente, é só me dizer. Ah! Não se preocupe. Bem, nós faremos isso. Dianas riu amargamente. Era um pouco estranho que o mundo celestial pedisse cooperação para lidar com os deuses demoníacos. No entanto, Luca era uma exceção. Diante dele, eles não tinham orgulho. A área ocidental quase se transformou em uma ruína e inúmeros anjos estavam prestes a se tornar escravos dos deuses demoníacos. Foi Luca que impediu isso. Como disseram, Luca era inimigo dos deuses demoníacos. Eles olharam para o soberano e disseram: Luca, como desejava. As memórias dos membros da sua família e de todas as suas bases em Vamon foram restauradas aos seus estados anteriores. Somente suas memórias do inferno e do mundo celestial foram removidas. Tudo bem. Luca assentiu. Era mais fácil se eles não conservassem suas lembranças do inferno e do mundo celestial. Quando Luca retornasse, poderia se encontrar com Aeon como antes e aproveitar a vida com Shaka e Keljak. O mesmo aconteceria com os membros da família em Vamon, incluindo seus conselheiros militares Keiron e Aniel. Luca iria visitá-los um a um. Então, Diana sorriu e disse: para garantir que não haja inconvenientes na Terra, enviarei 4 anjos do mundo celestial novamente. O mundo celestial cooperará tanto quanto possível. Então fique à vontade para dizer se precisar de alguma coisa. Pode deixar. Estou ansioso para receber sua hospitalidade. Na verdade, desde que Luca se tornou um governante de Vamon, ele não estava mais limitado pela barreira entre a realidade e Vamon. Em outras palavras, se ele quisesse ir à realidade agora, ele poderia. Ele não estava mais limitado pelo espaço e pelo tempo. Portanto, ele poderia voar para o mundo celestial a qualquer momento para comunicar sua vontade. Ele não precisava dos anjos, mas decidiu aceitá-los como sinal de sinceridade. Além disso, quando pensou a respeito, percebeu que os anjos provavelmente seriam necessários. Era confortável poder se comunicar sem ter que se preocupar em voar até o mundo celestial. Luca olhou para eles e disse: agora, vou deixar o mundo celestial. Não quero interferir no trabalho de vocês. Se você precisarem da minha ajuda, não se sintam incomodados de pedir. Em vez dos deuses supremos. Foi Lucan que disse isso. Ficamos felizes por ouvir isso.
O mundo celestial está pronto para cooperar com Vamon a qualquer momento. Que assim seja. Luca assentiu. Ele terminou de conversar com os deuses supremos e decidiu voltar para a realidade. Tem certeza de que deseja entrar na realidade da Terra? Sim ou não? Claro. Isso era algo que dependia da vontade de Luca. Para um governante Vamon que tinha o poder da imortalidade, a vida na Terra não era mais do que um jogo. No entanto, Luca sentiu que o senso de realidade era mais importante do que o entretenimento. Ter habilidades infinitas nem sempre significavam ser feliz. Em vez disso, era um sentimento vazio. Às vezes, ele não seria capaz de resistir ao sentimento de solidão. Portanto, seu povo era algo particularmente precioso. Ele ficaria solitário sem eles. Mesmo os deuses demoníacos selados eram seres importantes que ajudariam Luca a se manter ocupado. Ainda assim, a Terra Real era o lugar mais emocionante. Ele não tinha certeza do porquê, mas não podia deixar de sorrir com as lembranças daqueles momentos de frustração e desespero. Desta forma, como o trabalho no mundo celestial estava concluído, ele sentiu vontade de voltar à realidade para descansar. A realidade, não Vamon, era o verdadeiro lugar de descanso para ele. Sim. Vamos voltar para a realidade da Terra. O poder de Vamon irá te levar para a realidade da Terra. Luca fechou os olhos quando a mensagem surgiu. Então ele foi movido para um lugar diferente. Você acordou. Ayun sorriu brilhantemente e deu as boas-vindas a Luca. Como sempre. O sorriso deslumbrante dela lembrou a Luca que ele voltou à realidade. Ela apontou para uma janela e disse: Veja! A primeira neve está caindo. Ela não parecia lembrar que Luca e o mundo celestial tiveram uma grande guerra. Ou mesmo que ela tinha ido para o inferno. Quanto tempo Luca esteve separado dela? Ele não tinha percebido que havia sido tanto tempo. Oh! É a primeira neve. Já era inverno. Não. Ainda não era para ser inverno. Luca não sabia quanto tempo havia se passado na Terra naquele meio tempo. Porém, no que isso importava? Independentemente de como a Terra mudou e quanto tempo se passou, Luca poderia viver onde quisesse. Ele também poderia evitar qualquer inconveniente devido à equipe de suporte que o mundo celestial enviou. Contudo, parecia que apenas faziam alguns meses. É a primeira neve. Então você quer fazer alguma coisa diferente? Ayun naturalmente assentiu. Muitas. Eu quero sair em um encontro. Caminhar pela rua. Comprar comida deliciosa e assistir filmes. Ok. Vamos fazer tudo isso. Sério? Claro. Luca sorriu. Este era o gosto da vida. Era mais interessante do que reinar como um deus. Talvez fosse porque ele originalmente tinha sido um humano. Mas, de qualquer forma, enquanto ele estivesse na Terra, Luca decidiu esquecer que era um governante de Vamon. Ele não podia esquecer completamente, mas tentaria viver o mais humano possível. Ele não ia voar nem usar a magia de transparência a menos que fosse inevitável. Ele sentiria o prazer de dirigir seu Venta Classe S com Ayun. Luca puxou Ayun para seus braços. Há algo a se fazer antes disso.
Ele realmente queria aproveitá-la. Ayun não conseguia imaginar o tanto que Luca lutou para tê-la de volta. Mas assim, pela manhã, Ayun tentou inutilmente se fazer de difícil. Depois de um tempo, Lucan saiu para a sala de estar e viu 4 gatos. Miau. Miau. Havia um gato nativo da Coreia do Sul. Um British Shorthair. Um Scottish Fold e um Russian Blue. Os gatos eram de países diferentes. Eles eram muito bonitos e bem cuidados. De onde eles vieram? Colt. Colt. Que estava preparando ingredientes na cozinha. Coçou a cabeça e respondeu: Eu não sei. Eles estavam apenas sentados aí. Então eu deixei. Já que olhar para eles faz eu me sentir melhor. Como disse Colt. Uma aura muito misteriosa vinha dos gatos. Luca reconheceu imediatamente como sendo a energia celestial. A energia celestial vinha dos gatos. O que vocês são? Anjos. Os gatos se encolheram antes de pular e se transformar em anjos com asas. Eles eram homens e mulheres bonitos. Claro. Colt não podia vê-los porque só foi revelado a Luca. Os 4 anjos se transformaram em pessoas bonitas o suficiente para serem celebridades. Os anjos coçaram a cabeça e disseram: Os deuses supremos ordenaram que viéssemos. Nós devemos apoiar Luca em tudo. Mas devemos permanecer discretos para os outros. Então, eles escolheram a forma de gatos. Lucan também pensou que seria bom se houvesse gatos na casa. É uma boa ideia. Mas não há necessidade de ficarem tão velados em torno de mim. Vocês vieram para a Terra. Então não será tão ruim aproveitar a vida como humanos. Não temos como fazer isso. Pois os deuses supremos ordenaram que não aparecêssemos como seres humanos. Por que eles deram essa ordem? Então, a mulher anjo respondeu: Nossas aparências se destacam. De modo que é possível confundir os humanos. Provavelmente é o caso. Será que os deuses supremos pretendiam evitar ter humanos infelizes se apaixonando pelos anjos? Luca acenou com a cabeça. Ok. Vou respeitar sua vontade. Contanto que estejam confortáveis. Obrigado. Os anjos sorriram como se estivessem felizes e voltaram a ser gatos. Naquele momento, Ayun saiu para a sala e viu os gatos. O que são esses gatos? Eles ficarão conosco no futuro. Sério. Ho. 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 Vou alimentá-los agora mesmo. Ayun gostou muito dos gatos. Eles pareciam envergonhados quando ela se aproximou e os acariciou um a um. Não importava qual aparência eles tinham. Ainda eram anjos. Porém, eles tinham que estar preparados para essas coisas depois de se transformarem em gatos. Não tinham muita escolha. Pois pareciam gatos normais e fofos. E aqueles olhos límpidos. Eles tinham olhares que chamavam atenção para a sua fofura. Os olhos de Ayun brilhavam intensamente quando ela começou a segurar os gatos em seus braços. Enquanto acariciava seu pelo e esfregava os queixos deles. Os gatos demonstravam o quão bem se sentiam através de expressões de satisfação. Olha para isso! São tão bonitinhos! Lucan ficou feliz depois de ver Ayun tão animada. Ok. Os anjos estão se saindo bem. Se Lucan dissesse isso.
Eles receberiam um grande prêmio quando retornassem ao mundo celestial. Depois de tomar café da manhã, ele assistiu um filme com Aeon antes de parar no restaurante de barriga de porco de Shaka. O transcendente estava à porta aberta da loja e estava limpando. Oh! Bem-vindo! Luca! Como você sabia que teria carne fresca hoje? Me chame de Kang Junho aqui. Em vez de Luca. Ah! Tudo bem. Kang Junho. Shaka. Com seus cabelos ruivos. Riu. Ele também não sabia de nada do que aconteceu no mundo celestial. Luca manteve a guerra com o mundo celestial em segredo de Shaka. Mais uma vez. A ignorância era uma bênção. Se Shaka soubesse que nenhum mundo celestial ousava ir contra Luca, ele não poderia mais considerar Luca como um amigo. Shaka sabia que Luca era mais poderoso do que um transcendente. Mas não muito além disso. Então, ele tratava Luca como um amigo próximo. Era o mesmo para Luca. Era bom ter amigos. No futuro, ele deveria ter mais amigos humanos comuns na Terra. Isso enriqueceria sua vida como um governante de Vamo. Shaka riu enquanto segurava uma garrafa de soju nas mãos. Ha ha ha! Está na época da primeira neve. Então, que tal bebermos um pouco? Luca ficou estupefato. Então perguntou a Shaka. Você não se cansa de comer carne e beber o dia todo? Não. Eu posso comer carne e beber nas minhas 3 refeições por dia. Shaka era originalmente um dragão. Então, é claro, ele gostava de carne. Você escolheu um nome humano. Shaka não era um nome humano. Ele decidiu morar na Terra. Então ele queria um nome humano. Eu tenho. Eu sou agora Sangyeon. Jeon Sangyeon. Eu decidi apenas tirar no dado. Sangyeon. Não é um nome ruim. Pelos padrões coreanos. E o nome de Kyeojak é Gil. Kim Gil. Olha. Sério. Esse nome também é bom. Kyeojak era um rei demônio. Ela se chamou de Kim Gil porque também queria viver como uma humana normal na Terra. Graças a Luca. Ambos se tornaram coreanos. Aliás, como ele lidaria com as formas de imigração de um dragão superior e um rei demônio? Luca não se preocupou com isso. Hana Yonsu e o escritório de advocacia Dragão Negro cuidariam disso. Enquanto isso, a barriga de porco começou a arder na brasa. Venha. Tome uma bebida. Ok. Shaka. Ou melhor, Sangyeon começou a servir as bebidas.